O governo brasileiro é o maior tomador de empréstimos do Brasil. Ele gasta muito mais do que arrecada. E quem gasta mais do que arrecada precisa se financiar de alguma forma. E o governo brasileiro ele se financia emitindo títulos públicos. Esses títulos públicos são registrados numa câmara, numa clearing chamada Sistema Especial de Liquidação e Custódia, cujas iniciais formam o acrônimo SELIC. Então, SELIC é o lugar onde os títulos públicos federais são registrados. E a taxa de juros que o governo paga a quem compra seus títulos, ou seja, a quem o empresta, é chamada, por esse motivo, de taxa SELIC. A taxa SELIC ela se divide em duas, SELIC Meta e SELIC Over. O que é a SELIC Meta? Selic Meta é a taxa de juros praticada pelo governo brasileiro, pelo menos é que ele pretende praticar. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre o Copom depois, mas o Copom é o Comitê de Política Monetária. Ele é formado por diretores e presidente do Banco Central, que se reúnem 8 vezes no ano, o que dá uma média de uma vez a cada 45 dias, para definir que taxa de juros o governo vai praticar, vai pagar na sua dívida, vai pagar nos seus títulos públicos. Essa meta é determinada a cada reunião e não pode ser alterada. A gente vai ver a condição especial em que ela pode ser alterada. Quando a gente fala de Selic Over, a gente está falando de uma taxa calculada diariamente dentro do sistema Selic. Você tem uma meta e não necessariamente a taxa que vai ser calculada ali naquele dia vai ser exatamente igual à meta. Pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. E a Selic Over, portanto, vai flutuar em torno da Selic Meta, bastante próxima, e essa é a taxa efetiva, enquanto a meta é uma taxa futura em que se busca chegar, a Selic Over é uma taxa calculada dentro do sistema Selic através do cálculo médio de quanto o governo está pagando de juros nos seus títulos. E o cálculo da taxa Selic Over é baseado em operações lastreadas em títulos públicos. Daí essa flutuação, mas é o que a gente pode chamar de taxa Selic efetiva, a taxa que realmente ocorreu. A taxa Selic ela tem como característica ser uma taxa livre de risco. Apesar de existir o risco do governo brasileiro não pagar a sua dívida, essa é considerada a taxa de menor risco, ou seja, o governo é considerado o melhor pagador dentre os players que tem no mercado. Ninguém paga melhor do que o governo. Então, taxa livre de risco não é porque não tem risco, mas sim por ser o menor de todos os riscos.